Paz do Senhor, estamos mais uma vez em aula, graças a Deus, ainda nessa forma remota, até quando Deus permitir. Esperamos que os irmãos estejam todos bem, que ninguém na sua família, seus entes queridos, estejam acometidos pela Covid-19. Estamos vivendo um período muito crítico, um período muito grave dessa moléstia, dessa doença no país. Todos estejam bem. Oração, as minhas orações. A nossa aula. Estamos estudando teologia do Velho Testamento. Nós vamos continuar estudando este assunto dentro deste nosso módulo do curso avançado de teologia do IBP. Nós vamos ver agora, a partir da página de número 21, a história da redenção. Lembrando que redenção é o ato de redimir, de resgatar alguém, de livrar da condição de escravo aquele que está preso. Então, também podemos chamar isso de a revelação de Deus, que foi Jesus, para salvar a humanidade. Isso é a redenção. E nós vamos ver um pouco dessa história da redenção a partir desta nossa aula. O Velho Testamento sempre vai mostrar a atividade da divindade nos atos da história humana. As ações divinas, elas foram bastante pertinentes, e não só no processo do acaso, mas principalmente pela vontade de Deus. Deus querendo se manifestar aos homens. E esses atos de intervenção divina na história são bem conhecidos, e inclui aí a criação, o êxodo, o cativeiro, a restauração. E esses atos, Deus queria se revelar aos homens. Através desses atos, Deus queria se fazer conhecido, e também conhecido os seus propósitos e a sua santa pessoa. Quando nós voltamos para os profetas, nós vamos perceber que eles procuravam preparar Israel para um juízo iminente. E eles responderam ao mesmo tempo essas três questões. Quais questões? O quê? Essas questões que o juízo iminente promovia. O quê? O cativeiro vindouro, conforme Amós 3:11. Também, por que do cativeiro? Por causa da apostasia nacional e individual, conforme também o livro de Amós 3:10. E quem? Quem era o juiz iminente? Os assírios e os babilônicos foram os instrumentos divinos de Israel contra os instrumentos divinos de juízo contra Israel. E está registrado no livro de Amós, capítulo 3, de 13 a 15, e o capítulo 4, verso 2. Nós vamos buscar na história esse contexto e ver que os registros históricos apontam que no ano 822 a.C., Sargão II ele invadiu o Reino do Norte. Nesse período já havia aquela separação do Reino do Sul e o Reino do Norte. As 10 tribos ao norte e 2 tribos na parte sul. Israel, Reino do Norte, cuja capital é Samaria, é tomada primeiro pelo Império Assírio. E a partir dali vai surgir a miscigenação dos povos. Por conta dessa dominação assíria, os assírios eles migraram de seu país e conquistaram aquela região. Essa mistura de raças é que veio trazer aí a discriminação por parte do judeu originariamente nativo para o judeu miscigenado. E é por isso que eles não gostavam do samaritano nos tempos de Jesus, porque os samaritanos, Samaria se tornou a capital do Reino do Norte, eles eram misturados. Eles não eram uma raça pura. Eles eram raças mestiças. Por isso que havia essa discriminação dos
judeus para com os samaritanos, que os considerava até gentios, quando na verdade eram meio-irmãos. E em 586 a.C., o Reino do Sul é tomado por Nabucodonosor, quando então Jerusalém, a cidade, né, capital do Reino do Sul, ela é sitiada e tomada pelo exército inimigo. Israel ela vai trazer uma história de redenção fantástica. Desde os princípios mais remotos, nós vamos ver que a Bíblia é o testemunho humano da atividade divina, da atividade de Deus para com os homens. As palavras registradas na Bíblia, elas não só contêm as verdades a respeito de Deus como ele é, mas também o registro da atividade divina, o que Deus realizou por seus feitos grandiosos para com a nação de Israel. Deus agiu com essa propriedade porque o povo se tornou, como a Bíblia diz, de dura cerviz, né? Casa rebelde, e Deus trouxe o exílio como castigo da lei. O maior castigo da lei era o exílio, e eles assim foram exilados, onde começou a diáspora por causa dessas tomadas do inimigo, e a nação é levada cativa para a Babilônia em 3 levas, conforme a gente já estudou. Interessante é observar que a ação de Deus para com a nação de Israel, ela é um caso de amor, se assim nós podemos chamar. Um caso de amor onde Deus é aquele que ama e Israel é a nação, a mulher, que não vê todo esse amor da parte de Deus. Se nós pegarmos o livro profético de Oséias, nós vamos entender bem este amor de Deus para com a nação de Israel. Eu gostaria de salientar que Deus sempre amou Israel. Mesmo quando houve a diáspora, né? E a diáspora só veio terminar no dia 14 de maio de 1948, pela decisão de um brasileiro, Oswaldo Aranha, como os irmãos já sabem. E essa criação do Estado de Israel trouxe os espalhados para uma nação que havia sido constituída ali por aquela resolução da ONU, e isso trouxe bênçãos para a nação de Israel e trouxe bênçãos para as demais nações. Embora a gente sabe, né, que houve alguns conflitos armados por ocasião desta decisão da ONU, mas esse não é o foco da nossa aula. Qual é o tema do nosso estudo? Qual é o tema central da nossa aula? O tema central do nosso estudo é o desdobramento do plano de Deus para a redenção da humanidade perdida. O homem foi criado por Deus visando um propósito. Foi criado para ter comunhão com Deus e para desfrutar a riqueza da sua presença para sempre. Embora o Adão ele tenha perdido o direito de desfrutar dessas bênçãos por causa do pecado, o propósito de Deus nunca foi deixado de lado. Sempre foi propósito de Deus ele ter comunhão com o homem, ele ter esse relacionamento com o homem, ter essa intimidade que ele tem com o homem. E nós vamos ver que no âmago bíblico, Deus sempre vai fazer algumas promessas, alguns pactos que ele promete para o homem, para que esses pactos venham trazer o homem mais perto de Deus, fazer com que o homem se aproxime mais do seu Criador. E essas alianças são assim, estabelecidas com esse propósito. Deus tem esperança no homem, Deus tem esperança no gênero humano. É por isso que ele dá a se revelar de si mesmo. A primeira aliança que ele faz nós estamos vendo aqui alianças que ele constitui no Velho Testamento, mas nós não vamos entrar no mérito das alianças todas. Que a primeira aliança, se não me foge a memória, é a aliança adâmica, ele faz um pacto com Adão. Depois nós vamos ver a aliança noética, que é a aliança que ele fez um pacto com Noé. Depois nós vamos ver a aliança abraâmica, ele faz um pacto com Abraão.
Depois nós vamos ver a aliança davídica. Nós vamos ver a aliança que ele faz com a nação de Israel, a monárquica. Então, ele faz várias alianças. Deus mostra muitas alianças. E essas promessas de Deus, essas alianças, ele confirma sempre as suas alianças. A primeira promessa de aliança ele faz aí com Abraão e confirma com Isaac e Jacó. E como ele é um Deus de aliança, ele vai terminar aí a primeira sessão do Antigo Testamento a respeito deste Deus, a respeito de si mesmo, que é o Deus da aliança. Uma promessa, segundo a aliança, era tão forte que ela assume um compromisso. E Deus, conforme ele revela em Malaquias, ele é um Deus que não muda, ele é imutável. E como ele promete, ele cumpre, porque ele é um Deus fiel. Em todas essas promessas que Deus prometeu, que ele fez, ele cumpriu a cabo em tempo oportuno. E o povo da aliança é uma questão que a gente pode até argumentar. Por que Deus escolheu Israel? E o nosso texto, na nossa página de número 24 do nosso livro, diz que a situação espiritual do homem era muito triste. E começou ali no Jardim do Éden. E Deus veio intervir na vida de várias pessoas a fim de cumprir o seu propósito redentor. E essa promessa, que seria o canal de bênção de redenção, não foi feito somente para Israel, mas para todas as nações da terra, para o mundo inteiro. Deus escolheu Israel dentre os povos do mundo para ser uma nação da qual adivinha, né, o Messias. Então, a nação de Israel foi uma promessa que ele fez ao seu amigo Abraão. Quando Deus aparece a Abraão, ele faz uma promessa e ele garante que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, hoje nós somos bem-aventurados pela bênção de Abraão. Essas provisões da aliança mostram que a redenção ela é aplicada e há um relacionamento entre graça e lei, há uma coesão. Porque os sacrifícios do Velho Testamento apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Então, todo o Velho Testamento é uma radiografia, ela é uma xerox daquilo que viria a ser a nova aliança, o Novo Testamento, o Novo Pacto. Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós temos que ter essa visão que ali era só um esboço, uma radiografia daquilo que era a realidade que veio ser, de fato, com Cristo, nosso Senhor. Nós daremos um salto em algumas partes, meus irmãos, e nós vamos começar aí, terminando a lição de número 2, melhor dizendo, terminando a lição de número 1, nós vamos para a lição de número 2, ver a pessoalidade de Deus. Lembrando que nós estamos tratando aqui de um assunto sobre teontologia, o assunto do estudo de Deus, do ser ontológico. Quem é Deus? Sua pessoa. Como Deus definiu o seu próprio nome? E como isso se deu? Por que Deus definiu isso, né? Nós vamos ver no decorrer das nossas aulas. Há de se entender que este nome, os nomes que Deus dá a revelar ao homem, é sempre ele, Deus, que toma a iniciativa de expor. Não é o homem que dá nome a Deus, mas é Deus que dá a conhecer o seu nome, diferente das divindades pagãs daqueles tempos, daqueles ídolos. O homem é que colocava o nome nos seus deuses, nos Baalins, como a Bíblia diz. Mas nós vamos ver que esse Deus maravilhoso que nós servimos, é ele que definiu o seu próprio nome. Foi ele quem deu a conhecer o seu nome. Deus não foi nominado pelos homens, ele apresentou o nome, o seu nome, tal qual ele era. Havia aí uma ordenança
do mandamento divino, né? Em Êxodo, capítulo 20, verso 7, que não se deveria tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. E esse apreço pelo cuidado com o nome de Deus, para não pecar contra Deus, não tomando o nome do Senhor em vão, todo judeu segue à risca, eles não pronunciam o nome do Senhor. Nós vamos ver alguns nomes, por exemplo, o El era uma forma, uma nomenclatura de especificar a divindade. Então, muitos deuses naquele período tinham o El como nome, né? Como um substantivo. É um nome vago, né? Porque é um termo genérico esse El. Ele é utilizado para muitas outras divindades do Antigo Oriente Próximo. E tornou-se aí estreitamente associado com o Deus de Israel. Quando nós vamos encontrar aí na Bíblia esse El, sempre associado ao Deus dos Hebreus, nós vamos notar aí, por exemplo, o encontro entre Abraão e Melquisedeque. O rei de Salém foi chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Então, o El aparece aí. Nós vamos encontrar também outros povos antigos que acreditavam na existência de um Deus supremo entre todos os deuses. E esse Deus supremo também é chamado de Deus da Aliança. Abraão o chamou assim, o identificou como o Deus da Aliança. Nós vamos ver também no caso de Jetro, sogro de Moisés, lá em Midian. Ele era um midianita. Ele não era da linhagem abraâmica. E ele era sacerdote também do Deus Altíssimo. Então, o Balaão, lembra também? Balaão também era sacerdote de Deus. Então, observem que a Bíblia mostra esse Deus antes da sua encarnação e como ele assume os seus nomes, né? Como ele se revela. Então, nós vamos concluir aqui que esse El, a nação de Israel se apropriou deste nome e veio a ser o El, uma definição para uma definição substantiva para um dos nomes do Senhor Deus. E ele é conhecido como vários nomes. Esses nomes, eu até recomendo aos irmãos, se os irmãos quiserem adquirir, um livro do pastor Natanael Rodrigues, um grande amigo aqui da cidade vizinha de Sumaré, um livro que traz todos os nomes do Senhor Deus no Velho Testamento. Como se apresenta, a sua nomenclatura, onde estão as suas definições. É um excelente livro. Mas o nosso livro aqui vai trazer alguns nomes, e eu vou fazer citação aqui. El Roi, lembrando que no hebraico, a gente ainda não teve aula de hebraico, ainda não, com os irmãos, no módulo avançado, mas sempre as terminações em L são nasaladas, e o R é vibrado. Então é El Roi, o Deus que vê, o Deus que conhece, o Deus que vê tudo. E isso quem disse foi Agar, quando fugia de Sarai, ou Sara, como preferir, fugia de sua senhora. O anjo que lhe apareceu, ela o identificou como o Deus que vê, porque Deus a viu e veio em seu socorro. Abraão fez um pacto com Abimeleque e plantou um bosque para indicar a natureza duradoura da aliança. Então ele passou a invocar o Deus eterno, El Olam, para que fosse aquele, pessoalmente, a testemunha eficaz daquele pacto que ele faz com Abimeleque, ali em Beersheba, o Poço dos Sete, ou o Poço do Juramento. Aí vai aparecer um nome chamado Elohim. Elohim é a forma plural de El. No hebraico, quando nós formos estudar o hebraico,
nós vamos aprender que o IM é a fórmula plural do hebraico, diferentemente do nosso português, onde o S assume, né, a pluralidade das palavras. No hebraico, essa pluralidade se define através do IM. Então, Elohim é o plural de Elo. Na verdade, esse plural aqui seria da palavra Eloá. Eloá é a palavra correta, né? O Eloá é não é o nome plural, mas é o singular, o nome de Deus. Está aí na página de número 32. A palavra Eloá tem por seu plural a palavra Elohim, evidenciando a pluralidade divina, mas não somente uma pluralidade majestática, mas uma palavra que define aí 3 tipos de grau. Quais são esses? O singular, que é para um, né? Quando nós olhamos para Elohim, nós vamos entender que é um Deus. E há no hebraico também uma outra forma que é chamada de dual, que é para 2, e o plural, que é para mais de 3, que é o Elohim. Portanto, é um plural aí mais do que 3, indicando, portanto, que a pluralidade da pessoa da divindade, da deidade, o Pai, Filho e Espírito Santo, embora sendo uma unidade, são 3 distintos. Os antigos pagãos, eles possuíam diferentes deuses para diferentes situações. Adoravam o deus da colheita, o deus do solo, os egípcios adoravam aí o deus do Nilo, e havia no seu panteão egípcio mais de 80 deuses que eram cultuados ali no Egito. Deus da chuva, Deus da fertilidade. E essa cultura de adorar o desconhecido, além de trazer, né, a adoração aos mitos, surge o mito, que é o medo do desconhecido, surge também essas classes de divindade, os panteões divinos, um Deus específico para cada atuação da natureza. Por exemplo, no panteão nórdico, para exemplificar e explicar o relâmpago, temos aí o Thor, que é o deus do trovão, o deus do relâmpago. No panteão greco-romano, o Hermes, o arauto dos deuses, quando dava-se um relâmpago, era ele, o Hermes, descendo do Olimpo, vindo à Terra. Enfim, esses deuses, eles recebiam os seus nomes dado a uma atividade, ou da agricultura, ou da atividade humana, ou da atividade da natureza. Enfim, esses ídolos, pagãos, eles foram sendo substituídos com o decorrer das eras, com o passar do tempo. Mas o Deus dos hebreus, o Deus dos israelitas, ele nunca mudou. Ele sempre foi autossuficiente e ele sempre permaneceu para sempre. Esse Deus imutável que surge em todos os momentos, o Elohim manifestado, ele aparece para evidenciar o seu poder, a sua presença na operação da sua multiforme vontade e graça. Nós vamos ver Deus aparecendo de algumas formas no Velho Testamento. Como é que se dá isso? Nós vamos encontrar Deus aparecendo no Velho Testamento de algumas formas. Eu gostaria aqui até de salientar como é que Deus se apresentava no Velho Testamento. Deixa eu só localizar aqui na página. Está aqui. Ó. Deus, como é que ele se revela? Como ele se revelou no Velho Testamento? Ele se revelou pela forma antropomórfica, que nós mais conhecemos, de forma antropopática, é quando Deus se revela através de seus sentimentos, é a revelação da divindade por sentimentos. Deus se apresenta também
ao ser humano, à nação de Israel, através da sua presença, aquela nuvem que cobria a nação de Israel durante o calor do sol e aquela coluna de fogo que aquecia os israelitas durante a noite, aquilo ali era o próprio Deus manifestado. E também nós vamos ver a presença de, também chamamos de cristofania, a aparição do Cristo pré-encarnado no Velho Testamento, também chamado de anjo do Senhor, e a manifestação da divindade também pela unção do Espírito Santo. Não que os profetas do Velho Testamento fossem batizados no Espírito Santo, não. No caso, por exemplo, eu vou citar um caso aqui, mas na grande totalidade desses eventos, o Espírito Santo veio sobre Sansão, o Espírito de Deus, e ele matou um leão, ou ele levou o portão da cidade dos midianitas até o cume do monte, por causa da ação do Espírito Santo que estava sobre ele, e não nele. Então, isso tem que ser observado. O El Shaddai, voltando aqui aos nomes do Senhor, o El Shaddai, ele é o Deus Todo-Poderoso. Essa palavra Shaddai pode ser compreendida também como Deus da montanha, né? Mas também nós podemos conhecer esse Deus porque está associado ao verbo Shaddad, que significa vencer ou destruir. Eu quero enfatizar aqui que o nosso Deus, ele é um vencedor. Por isso ele pode ser chamado de El Shaddai, um destruidor, ele é onipotente. E durante o período patriarcal, o poder de Deus foi enfatizado através das ações da natureza. Porque a natureza, ela obedece a Deus. Uma prova cabal, nós vamos encontrar no Novo Testamento, Jesus Cristo, o Deus manifesto, operando ações sobrenaturais na natureza, aquietando a fúria do vento, aquietando a fúria do mar, fazendo um milagre da multiplicação dos peixes, naquele fato de quando os discípulos passaram a noite sem pescar coisa alguma e lançaram a rede, ali há uma intervenção do caráter divino. Aquele peixe também que Pedro pescou, aquele peixe não foi pego a ermo. Na verdade, ele foi pego a ermo, né? Mas havia a moeda ali, e Deus sabia precisamente qual era o peixe a ermo que ia fisgar no anzol ali de Pedro. Nós vamos conhecer também Jeová, o Deus da aliança. Jeová é o nome que indicava nem tanto a força, mas a presença de Deus. O Deus que ali está, Jeová. O Deus que está presente. A primeira menção de Jeová vai ocorrer antes de Moisés nascer. Em Gênesis 4:26, o versículo está escrito ali que se começou a invocar o nome do Senhor. E todas as vezes que você encontrar na Bíblia esta palavra Senhor, escrito em negrito, ou melhor, em itálico, né? Ela inclinadinha, ela um pouco inclinada, e todas com letras maiúsculas, ali está aparecendo o nome Jeová. Jeová é o aportuguesamento da palavra Yahvé, que é a junção de duas palavras hebraicas. O Adonai e o impronunciável tetragrama, que aparece ali com Moisés na sarça ardente, Deus se revelando: olha, eu vou lá salvar o seu povo, mas o que eu direi ao povo quando eu me apresentar a eles que o Deus fulano de tal me mandou ir lá salvar? Como eu vou apresentar o Senhor? Aí Deus se revela: eu sou, me enviou a voz. Diga lá que eu sou, me enviou a voz.
Então, quando Deus se mostra ali, eu sou, surge o tetragrama. O Yud, no original, né? Yod, o Y, se você preferir, no idioma que nós falamos, o H, VH, YVH, YHVH, que é o Yud, Reit, Vav, Reit. É um tetragrama. Esse nome, a pronúncia desse nome, perdeu-se no tempo, porque é o nome do Senhor Deus, e não pode falar o nome do Senhor Deus em vão. Lembra-se que os judeus não falam esse nome, é impronunciável. Buscando fontes, vários rabinos antigos, eles, nos seus escritos, revelam que o nome de Deus é parecido com o som da respiração. Olha que coisa linda isso, né? Então, todas as vezes que você respira, você pronuncia o nome de Deus. É fantástico, né? Mas, durante esse período da revelação de Deus ali no deserto, nas ocorrências que ele faz no Antigo Testamento, Jeová é considerado um nome pessoal distinto do Deus poderoso de Israel, o Deus da aliança. Durante o intervalo entre os períodos do Antigo Testamento e o Novo Testamento, também chamado de período interbíblico, a interpretação incorreta de Levíticos 24:16 levou à substituição do nome Jeová por Adonai ou Elohim. É ali que começa, né, nos anos iniciais da era cristã, os escritores judaicos acrescentar os sinais maçoréticos, também chamados no português de vogais, os sinais maçoréticos, a um outro nome de Deus, que aí surge ali a forma como hoje nós conhecemos como Yahvé, ou Jeová. Lembrando que no hebraico não existe J. A letra J do nosso alfabeto não existe no hebraico original. O que substitui o que se usa para se substituir o J na verdade, o J é o substituto da letra Y. Então, quando eu digo Yehoshua ou Yeshua, eu estou dizendo Jesus. Jesus. O Y, ele é transmutado para o J no nosso idioma. E aí é onde vai surgir o Jeová. Por isso que você vai encontrar aí na página número 35 o tetragrama JHVH, mas é um Y. O original é um Y. É que para o nosso idioma, esse aportuguesamento translitera o Y pelo J. É uma transliteração. Conforme a erudição pode concluir, este nome é o Yahvé, que significa eu sou, está bem aí no meio do parágrafo. Aí, nesse caso, já aparece o Yahvé, né, não Jeová, mas Yahvé, com o Y, que é a letra Yod do hebraico. Ok? É o nome revelado. Eu sou Jeová. E para nossa compreensão, Jeová é o aportuguesamento. Para nossa compreensão. O nome de Deus que sempre é. Jeová indica a autoexistência eterna de Deus, pois o significado deste nome revela a sua natureza, a sua existência eterna. O nome é revelado eu sou porque este nome é o nome verdadeiro de Deus. E Deus pretendia ocultar de Moisés o seu verdadeiro nome ao dizer eu sou o que sou. E para nós esse entendimento incorreto, pois Israel tinha por missão manifestar a todo mundo exatamente este nome. Eu sou. O nome do soberano sempre foi fiel. O nome Jeová indica que Deus é soberano e fiel e não há mudança, nem variação, nem incerteza, nem sombra de dúvida na sua fidelidade, porque Deus ele é aquilo que ele promete. Deus é aquilo que a gente precisa. Deus é aquilo que é necessário à ocasião. Deus é fiel.
E o Senhor Jeová não era mais um Deus para ser adorado, não era mais um Deus dentro de um panteão de deuses que havia. Não, nunca foi isso. Jeová era a nova situação, o Deus da aliança, o Deus dos patriarcas, o Deus da nação de Israel. Nós vamos ver outros nomes que estão aí e que se derivam, né, de Jeová, que é o Jeová Jireh, que é o Deus da nossa redenção. O Jeová Jireh quer dizer o Deus que provê. Yahvé Yireh, o Deus que provê, Deus de toda provisão. Também vai aparecer o Jeová Shammah, o Deus que está presente, ou o Senhor ali está, o Deus conosco, o Deus Yahvé Shammah. Depois tem Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Raá é o aportuguesamento. Dentro da aula de hebraico, a gente vai estar pronunciando de forma correta. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Jeová Shalom, o Senhor que é paz. E o Jeová Tzadkenu, que é um Deus que é justiça nossa. Aí eu queria fazer só uma observaçãozinha aí na página de número 36, que está escrito aí Jeová Sabaó. É aportuguesamento, mas é Sabaote. Tem um Tzinho no final, tá? Porque o original é Yahvé Sabaote. Só melhor não ter no final. Mas tudo bem, deixa o O aí, que tá tudo tranquilo, tá tudo bom. É aportuguesamento, para que a gente possa entender que Jeová em si, o Senhor é a nossa bandeira, é o nosso estandarte, é a nossa alegria. Se é a nossa bandeira, é aquilo que a gente defende. E se é Senhor dos Exércitos, que é o Jeová Sabaó, como está escrito aí, mostra que ele é o Deus que vai à frente do seu povo, ele é o general vitorioso. E para evitar desvios de entendimento, nós vamos conhecer um pouco dessa pessoalidade de Deus. Como é que ele se revelou? Deus, para evitar desvios de entendimento, ele aparece pessoalmente para muitas pessoas, homens e mulheres do Antigo Testamento. Ele vai aparecer para a mãe de Sansão, a mulher de Manoá. Ele vai aparecer para Agar. Olha as mulheres sendo abençoadas por Deus com essas aparições teofânicas, né? As aparições de Deus no Velho Testamento. Ele vai aparecer para os patriarcas, o patriarca Abraão, ele aparece também para o patriarca Isaac, e para o nosso patriarca querido, o patriarca Jacó, que veio a ter o seu nome mudado para Israel. Aquele que luta com Deus, Israel. Voltando um pouquinho àquilo que eu já havia dito, as manifestações teofânicas ou cristocêntricas, ou melhor dizendo, as aparições de Cristo ou as aparições de Deus, cristofania ou teofania, como preferirem, no Velho Testamento, são por antropomorfismo, são por teofania, pela sua presença, pelo anjo do Senhor e pelo Espírito de Deus. Dentro dessa parte de antropomorfismo, o que é isso, antropomorfismo? É a junção de duas palavras gregas, antropos, homem, e morphos, que é mudar. Que é a forma, né? Mudar. Então, essa forma de homem é o antropomorfismo, é Deus assumindo a característica, a sua vontade em estar entre os homens, ele assume a forma humana, é o antropomorfismo. E, em algumas determinadas ocasiões, a Bíblia também, no Velho Testamento, vai revelar esse seu fator de antropomórfico quando os homens, né, nós o conhecemos por sua revelação, ou ele dá-se revelar por fatos que são pertinentes ao homem. Por exemplo,
Quando Moisés estava conversando com ele lá no monte, e ele pediu para ver a sua glória, e Deus disse, olha, nenhum mortal verá a minha glória e sobreviverá. Mas, já que você pediu, eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder você numa rocha, vou cobrir você com a minha mão, e você vai me ver pelas costas, quando eu passar. Então, essas evidências, mão, costas, o que mais? Pés, conforme os salmistas diz que o céu é o trono de Deus e a terra é o escabelo dos seus pés, é o estrado dos seus pés. Deus tem olhos, né? Olho como chama de fogo, que Deus tem ouvido. Então, essa manifestação aí, essa designação a respeito dessas partes que são típicas do corpo humano para a pessoa de Deus, também é antropomorfismo. Ora, Deus é espírito. Que forma tem um espírito? Não dá para mensurar, não dá para dizer como é um espírito. Mas, para a nossa compreensão, Deus se revela dentro do antropomorfismo. Então, ele tem boca. Salmo 115, lembra do Salmo 115? Que no céu está o nosso Deus, um Deus todo-poderoso. Aí há ali um correlato, né? É feito um paralelo entre os falsos deuses e o Deus verdadeiro. Enquanto os falsos deuses têm olho, mas não vê, o Deus de Israel vê, tem nariz, mas não cheira, mas o Deus de Israel sente o cheiro, recebe como um cheiro suave e agradável o sacrifício do ofertante, tem ouvido para ouvir, né? Embora os deuses dos outros povos não tenham ouvido para ouvir. Então, observe que ali é um paralelo entre o Deus falso, os deuses das nações, e o Deus verdadeiro, que tem olho, nariz, boca, ouvido, mão, pés, garganta, porque é uma figura de linguagem, esse parecer antropomórfico. Quando nós vamos ver emoções em Deus, emoções em termos humanos, essa prática é chamada de antropopatismo, porque Deus pode se zangar, Deus pode se irar, Deus pode expressar ciúme, Deus se alegra. Então, esses sentimentos é chamado de antropopatismo. Então, só para frisar, antropomorfismo significa uma descrição de Deus em forma humana. E o antropopatismo é a expressão de emoções na divindade, da parte de Deus. Observa, meus irmãos, que isso são meios, são modos como a pessoa de Deus revelou-se de si mesmo. E nós vamos ver que estas revelações foram pontuais e foram, ao mesmo tempo, necessárias para que o Deus que habita nos céus de glória se revelasse ao homem. Então, aí na nossa página, a lição de número 3 que nós estamos vendo, a nuvem da presença de Deus, que eu já citei ainda há pouco, que é a presença de Deus para mitigar o calor do sol no deserto durante o dia. A nuvem, à noite, virava uma coluna de fogo, que era para aquecer no frio do deserto o povo de Deus. Deus aparece também de forma teofânica, na forma humana, na forma angelical. Né? Lembra-se de quando lá no episódio, junto aos carvalhais de Manre, aparecem 3 anjos, 3 personagens que vão estar comendo com Abraão. Então, quando você encontrar no Velho Testamento uma figura humana que recebeu a adoração, é o caso, por exemplo, do anjo que apareceu a Manoá, é o caso do anjo também que apareceu a Abraão. Esse anjo ficou, ele comeu o sacrifício. E esse anjo que fica era o próprio Cristo pré-encarnado. E essa era uma figura de teofania que Deus se dá a revelar na forma humana. A nuvem da presença, já falei também a respeito da coluna de fogo, e o anjo do Senhor.
esse anjo do Senhor também é uma forma teofânica, uma forma cristofânica de Deus se revelar. Olha que coisa mais fantástica. Deus tem prazer em interagir com a sua obra, com a sua criação. Deus vai se apresentar a algumas pessoas. O anjo do Senhor aparece para Agar, quando ela foge de Sara. Ela foge em direção a sua terra natal, ao Egito, mas ela é interrompida pelo anjo do Senhor ali, naquele poço, e a abençoa. Nós vamos ver também uma forma de Deus manifesta num pacto que ele fez com Abraão, numa bola de fogo. É uma manifestação. Por isso, o nosso Deus ficou conhecido como um fogo destruidor. O nosso Deus é fogo. Ele ficou conhecido no Velho Testamento como um Deus de fogo. Como é que se deu isso? Era costume daquele tempo, para fazer um juramento, como não havia documento lavrado em cartório, que as partes dos animais, um número determinado de animais, era fendido ao meio. Uma banda para a direita, uma banda para a esquerda, e no meio daquele sangue todo, né, os juramentados, os pactuantes passavam no meio. Era comum isso. Lembra-se do caso de Abraão e Abimeleque? Foram feitos com 7 cordeiras. As bandas foram separadas e depois daquilo lá foi feito um churrasco. Mas com Abraão e Deus, foi feito um pacto do mesmo jeito. Abraão abriu lá um novilho, um cordeiro, abriu certo, né, de um lado do outro, e ficou ali. Ele passou no meio e ficou esperando Deus passar. Veio o cair da tarde, as aves de rapina, lembra desse episódio? Está lá no Gênesis. As aves de rapina vinham para comer a carne, e no cair da noite, quando Abraão já tinha pegado no sono, ele já estava naquele período assim de sonolência, ele viu que uma bola de fogo, aquela bola de fogo passou no meio, aquele fogo passou no meio das partes, cumprindo o pacto. Deus do pacto, Deus de fogo, é mais uma aparição de Deus, uma revelação de Deus. Então, Deus tem múltiplas formas de se revelar. E nós vamos, por hoje, encerrar a nossa aula. Nós vamos voltar aí para continuar a nossa aula, ver aí a pessoalidade do Espírito de Deus nos profetas, a pessoa do Espírito Santo no Velho Testamento, a redenção através do anjo do Senhor, essas deidades que aparecem, né, a obediência ao anjo do Senhor, e vai ficar para a nossa próxima aula. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Não saiam, mas se for sair, usem máscara. Distanciamento social é necessário. Usem álcool em gel, né, se precisar sair. Cuidem-se. Cuidem-se. Os tempos são difíceis e nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus como Israel tentou no deserto o Senhor nosso Deus. Tenham todos uma ótima e excelente fim de semana. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.